A liberdade. A liberdade. Esse é o tema da live de hoje. Toda segunda-feira à noite, o Eduardo e eu, nós estamos aqui disponíveis para falarmos sobre homeopatia. Cada semana a gente traz um tema em específico, mas a gente sempre está aqui aberto a responder qualquer dúvida que você tenha sobre homeopatia. Eu vou abrir aqui, Du, também o seu, pra gente ir acompanhando. Mas tá mais pertinho, né? Configura assim. Mas é porque como fica de lado... Tá. O tema... Não, deixa eu convidar o Du pra fazer parte aqui da... Médicos, nós somos especialistas em homeopatia e somos médicos há mais de 20 anos. Eu estou tentando adicionar o Eduardo aqui para... Tá bom. Então a gente vai falar sobre liberdade. Deixa eu só adicionar o Du aqui no meu computador. Du, você quer... Não, eu vou ler a primeira frase que a gente combinou e aí a gente vai para o texto e eu te adiciono. Então, a gente separou um trechinho que falava assim: a liberdade está ligada à capacidade de escolha e autonomia individual. E isso vai de encontro à homeopatia, né? Então, a gente estimula, através da homeopatia, o paciente a se observar e buscar o melhor para si. Então, a gente trouxe essa intersecção para iniciar, porque já começa daí a liberdade de escolha pela homeopatia, né, como uma forma de tratamento. Então, Tu vai iniciar com um texto e aí a gente começa a conversar. Então, esse texto aqui, ó, eu acho bem significativo, pelo menos foi significativo para mim, né, numa fase da minha vida. E aí, isso vai se repetindo, né? Acho que a gente não muda tanto durante a vida e a gente vai passando de série, mas o aprendizado, ele talvez, às vezes, né, quando a gente consegue, sobe um pouquinho de nível, mas a gente vai repetindo, né, alguns padrões aí, porque temos o nosso temperamento, enfim, características, personalidade, então alguns aprendizados a gente tem que repetir, né, para aprender. Então, sobre a liberdade, na verdade, ó, esse texto aqui é dos ensaios do Michel de Montaigne, que eu gosto muito desse livro, e fala sobre a afeição dos pais pelos filhos. Depois a gente vai explicar por que a gente está falando sobre esse tema aqui. Então, da afeição dos pais pelos filhos. Tem uma parte do texto que ele fala assim: se alguma lei natural existe, isso é, algum instinto que se manifeste sempre em todos, bichos e gente, embora haja quem diga o contrário, é, a meu ver, a da afeição que quem cria dedica ao criado, né? Sentimento esse que vem logo após o cuidado que cada qual tem com a sua conservação e com evitar o que lhe pode ser nocivo. Então, primeiro instinto, né, é de autopreservação, mas logo em seguida é essa afeição que quem cria, né, dedica a quem é criado. A própria natureza o parece ter desejado, a fim de que as diferentes peças da máquina por ela criada se desenvolvam e progridam. Daí não ser de se estranhar que a afeição da criança pelos pais se revele menor. A isso se acrescenta a afirmação de Aristóteles de que quem faz bem a outrem ama-o mais do que é por ele amado. Que aquele a quem devem ama mais a seu devedor do que este ao seu protetor. Todo operário aprecia mais a obra que criou do que por ela seria apreciado se ela fosse capaz de ter sentimento. Então, sempre quem cria, quem educa, quem cuida, tem mais afeição, né? Do que aquele que é o cuidado. Que é o cuidado, é o criado. O que temos de mais caro é a vida. Essa consiste em movimento e ação. Daí uma certa compensação geral. Quem dá, cumpre um ato belo e honesto. Quem recebe apenas faz obra útil a si próprio. Ora, o útil agrada menos que o honesto. O honesto é
estável e permanente e proporciona a seu autor uma recompensa que se perpetua, enquanto o útil se perde e a recordação que fica é menos agradável e doce. As coisas boas nos são tanto mais caras quanto mais nos custam, e dar é mais precioso do que receber. É. É isso aí. Esse trecho eu acho muito importante. Ó, tentando resumir assim, ó, se eu tenho um lápis, o lápis é meu, né? Se eu tenho uma virtude, a virtude é minha e eu trabalhei para conseguir aquela virtude e eu posso, como eu amo, né? Então eu posso prestar esse lápis, né, que é uma analogia, para quem eu amo. Mas quem eu amo, ele vai utilizar o lápis, mas o lápis não é dele, né? Mais ou menos essa analogia, né? Então, a compensação de quem ama e de quem cria já já é o fato de ter né, de ter feito, de ter a virtude, de ter feito um ato belo e honesto, porque ele já tem essas qualidades, né? É isso. Tá. Então vamos brincar um pouquinho com a palavra, Du. Vamos. É porque tá meio viajante, né? O que isso tem a ver com a liberdade? A gente vai trazer o assunto agora, né? Vamos falar sobre a etimologia, Du? Você quer ler a parte? Não. Queria que você lesse a etimologia. Então vamos lá. A gente Etimologia é pesquisou da onde vem a palavra, né? de onde vem a palavra liberdade, né? Liberdade tem a origem no latim libertas, né? Que significa a condição do indivíduo que possui o direito de fazer as escolhas autonomamente, de acordo com a própria vontade. Na tradição cristã, liberdade muitas vezes significa o livre-arbítrio. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Dom? Vamos então, né? Quando é que a gente é autônomo? Né? Quando a gente tem a capacidade da gente decidir aquilo que a gente quer. Então, independência é quando a gente consegue fazer, já decidiu o que quer e consegue fazer. Né? Então, isso tem muito a ver com homeopatia, porque sempre a gente está falando aqui sobre os mais altos fins, né? Os mais altos fins é exatamente isso, né? Ter a liberdade de você e o livre-arbítrio de você conseguir e tentar conquistar aquilo que você deseja, seus objetivos de vida, conforme seu gosto, conforme seu conhecimento, enfim. Então, a gente... liberdade já de escolher a homeopatia como tratamento, depois de se observando, vendo o que faz bem para você e escolhendo por esse caminho do que te faz bem, para ir buscando esse seu caminho de evolução. Né? E aí, o que tem a ver a liberdade com isso da afeição dos pais pelos filhos? É porque o assunto aqui é educação, como é que a gente vai evoluir, né? Então vamos trazer aqui, né, os contrastes do. Então vamos trazer esse contraste do cuidado, né, versus controle. Isso. O que é liberdade, né? Como é que a gente vai trabalhar a liberdade na gente mesmo? Vamos antes falar assim, liberdade é fazer o que eu quero a qualquer momento? Não é, né? Não é. Então é desde que eu respeite o próximo, né? Então eu tenho liberdade de fazer o que eu quero e o que eu gosto, desde que eu não interfira na saúde, na liberdade, né, do próximo. Né? Então, não é liberdade de fazer qualquer coisa, né? Não posso aqui ouvir um som às 4 horas da manhã, na altura que eu quiser, porque eu estaria desrespeitando o próximo. Né? Então, a gente não fala de liberdade como algo sem limite. Né? É só fazer essa ressalva, né? Desde que não... O livre-arbítrio não tem limite, né? Desde que você respeite o espaço do outro. Né? Isso, respeite o espaço, era essa palavra que eu estava achando. E aí, esse respeitar, né? Aí a gente traz um pouco para a educação também, né? Por que a gente está fazendo essa viagem toda? Vocês viram que a imagem que a gente colocou na capa da live é de uma ave voando, né? E a gente está vivenciando aí uma experiência, quem é mais chegado acho que está sabendo, né? A gente... Quer contar? Não, que ela vai chorar. Eu acho que ela vai chorar hoje. E eu vou fazer força para não, mas enfim.
mesmo psicopata às vezes chora. O que aconteceu? A gente, Cuida. como é que fala? A gente cuidou de de um, ele não é pet, né? Mas ele tava, é um animal, tava muito novinho e a gente acabou acolhendo e por 2 semanas a gente cuidou, deu papinho e tal, Deu comidinha na deu boca, deu comidinha, é homeopatia, isso. deu carinho. Obrigado Dani, que ajudou a gente. E, e aí depois, graças a Deus, a gente conseguiu Reabilitá-lo, reabilitá-lo e devolver a foi, liberdade. ele foi. E foi num lugar legal, foi, né, a gente viu que tinha Não, tudo companheiros da mesma perfeito. espécie, foi, Local graças a Deus. ótimo e com Isso. espécies. Mas aí o que que acontece? A gente está nessa fase assim meio de luto, meio de, né, a liberdade para ele foi melhor para ele, mas a gente fica com esse sentimento de posse, de perda, de luto, né? Então tem esses sentimentos ambíguos aí da gente estar feliz por ele, né? Pelo pirulito, mas ao mesmo tempo a gente fica triste porque sente a falta dele, né? Então a gente quis trazer aí a baila hoje esse tema que é o que a gente está vivenciando, né? E É, aí? O que é melhor? É a liberdade dele, mas a gente tá querendo trazer isso do amor dos pais, né? do Da afeição dos controle. pais pelos filhos, do controle, É, enfim. vou trazer uma situação aqui, né? Então, na hora que ele já estava começando a se recuperar, né? Então, já trazendo a saúde para ele, né? Ele começou a sentir a falta da liberdade. Então, Companhia, naquele companhia. momento de companhia, e naquele momento eu falei, chegou a hora. Por quê? Porque aquela falta de liberdade já poderia começar a trazer para ele a doença. Então, era a hora que eu comecei a perceber que ele estava fazendo muito assim com o biquinho, estava buscando o espelho para buscar companhia, Companhia. né? Então ele já estava saudável, ele já tinha recebido ali os cuidados da alimentação que ele precisa desses primeiros dias. A homeopatia já tinha dado uma reerguida nele, e aí pronto, ele estava pronto para voltar para a liberdade dele, né? E Pra viver. para a vida que ele, né, É, que ele veio viver nessa é. vida, né? Mas a falta da liberdade poderia ter trazido ali, Eu acho que ia trazer estresse, ia trazer doença. e aí viria a Isso doença, né? Então a gente precisa ter a liberdade de viver o nosso melhor, né? Senão a gente começa a vir com a doença. E aí o que que viria? Vamos pensar, né? Ah, ele está estressado, vai dar, né, o remedinho para melhorar o estresse. Aí não vai adianta. começar a se coçar e vai dar o remedinho para. Não, É, gente. é. O que ele precisava não é de um remedinho, de um remedinho, de um Adianta, mas remedinho. não é o que vai curar, né? Não, não vai curar. O que ele precisava era da liberdade, né? Então, esse controle, né, que muitas mães exercem pensando que estão fazendo o melhor pelos É por filhos. amor, É por amor. mas talvez não seja o melhor, né? Impede esse crescimento, né? Que impede esse crescimento. Então, sempre ficar de olho ali na forma que você está cuidando, que a gente tem que sempre observar. Eu estou fazendo o melhor para que ele voe. Se não for para ele voar, eu preciso me reavaliar. Né? E não precisa voar pelo caminho que a gente determina, não, né? Voando, Tem que voar pelo caminho dele. voando. Então, não, É verdade. Ou então a gente também pode aqui esbarrar um pouquinho em relacionamentos, né, do relacionamentos que não são saudáveis, né? é. Então, aquele relacionamento que não te permite a liberdade de você ser quem você é, de fazer o que você gosta, de ser você, né? De ser você mesmo, né? Claro que a gente vai se descobrindo durante a vida, né? Então, tudo isso pode mudando um pouquinho, né? Mas o fato é que a gente tem que ser a gente mesmo dentro daquilo que, dentro do autoconhecimento que a gente tem, né? Naquele momento de vida, né? E como é que a gente consegue se dar conta disso? A homeopatia pode ajudar a gente a ir E a observando? gente vai puxar a sardinha pro nosso lado, né? Sim, sempre. Sempre Então, na homeopatia a gente estimula sempre a cada um procurar o próprio caminho, né?
e autoconhecimento, né? Por isso que a gente teve essa ideia, né? A gente teve essa ideia agora, que eu acho que a gente está querendo passar para vocês, para deixar o caminho do tratamento mais claro e ficar mais fácil de vocês se raciocinarem junto com a gente para o tratamento ir mais rápido mesmo, né? A gente bolou esses passos aí, que é um esquema, mas eu acho que vai facilitar, né? Então, a gente vai ficar falando nas próximas lives sempre nesse sistema, né? Que é esse método aí, esse método que a gente brinca que é VIP, né? Que é sempre cada um sendo a pessoa mais importante do próprio processo, né? E a gente pegou um pouquinho da medicina, que é o patologista Maffei, para falar dos caminhos. E a gente não tem problema se vocês não guardarem no começo e não descobrirem qual que é o seu próprio caminho, porque a gente vai ficar repetindo isso para fixar mesmo, né? Para vocês, para ajudá-los a lembrar e a observar bem qual que é o seu caminho, né? Então são 5 caminhos que a gente vai ficar repetindo, repetindo. Então o primeiro caminho qual que é para que esses caminhos? É para você saber aquilo que precisa melhorar mais rápido, né, em você. Então, o primeiro passo sempre é você descobrir qual que é o seu caminho e geralmente a gente tem mais de um, né? São os caminhos do corpo, tá bom? Não é a gente que inventou, não é nada disso, é de observação aí desde Hipócrates, né? Uma fake deu uma sistematizada melhor, mas o Hipócrates já falava disso, que é o pai da medicina, né? Então, tem um caminho é o caminho do neurológico, psiquiátrico e respiratório. Então, para quem tem problemas de saúde mais nessa região do corpo, tem que ir cada vez melhorando mais. Então, se tem um problema psiquiátrico, e depois neurológico, e depois respiratório, e o respiratório assim, né? Pulmão, depois bronco e depois nariz. Então, é um caminho para ter sintomas cada vez mais leves, para ficar cada vez mais livre de sintomas, com sintomas mais leves. Isso vai fazer com que você tenha mais liberdade, mais energia para você perseguir aí os seus objetivos de vida, mais felicidade, tudo isso. Então, esse caminho que é o sistema psíquico, neurológico, respiratório, é o 1 e você vai caminhando cada vez mais de dentro para fora. De mais profundo para mais superficial. O segundo caminho é o da medula, né? Da medula espinhal, que também é sistema nervoso, né? Mas já engloba o sistema nervoso periférico. Então, se você tem dores importantes, né? Se seu sintoma principal é uma dor na coluna, vai para o braço, ou vai para a perna, tem cólica renal, essas dores, ou adormecimento, ou enfim. O importante é que você melhore de cima para baixo. Então, dos sintomas, claro, tudo tem exceção, mas principalmente, né, de cima para baixo. Então, se você tem uma dor que te impede de movimentar as mãos, costuma ser mais complicado do que uma dor, né, no membro inferior. É óbvio que todas as dores impedem a gente de fazer várias coisas, mas é a regra. Então, o segundo caminho é da medula espinhal, tem vários sintomas, mas vamos falar mais das dores, né? E adormecimento, que a gente chama de parestesia, né? Pode ser uma sensação diferente de cada um. formigamento. O terceiro caminho é o caminho da digestão, que também é de dentro para fora. Então, se tiver um problema no estômago, aí depois vai ser um problema de deglutição, e aí depois vai ser uma afta, enfim, é de dentro para fora também. Por que tem essa ordem? Porque são sintomas que muito provavelmente vão te atrapalhar menos a você fazer as suas coisas e ser você mesmo, né? O problema psiquiátrico é muito grave, por isso que a gente colocou no degrau 1 de todos, que praticamente impede você de ser você mesmo, né? Você volta a ter mais instinto do que individualidade. Então, o terceiro é do digestivo. O quarto é do metabolismo. Então, os principais
os problemas mais comuns, né, que a gente tem, que os pacientes, ou que a gente tem, que a gente também é paciente, a gente sempre fala isso, diabetes, obesidade, sobrepeso, né? Sobrepeso, obesidade e gota. Ou uma fome específica, né, que pode indicar uma anemia na grávida, por exemplo, ou muita sede, enfim, algum problema metabólico, né? Insuficiência hepática, enfim. E também costuma pegar mais, esse é um pouquinho mais complicado porque começa o metabolismo, o corpo inteiro, né, ele sente, né? Então, os sintomas costumam ser de dentro para fora também, tá bom? E o último é o circulatório e locomotor. Então, coração e articulações. Lembrar da história natural aí da febre reumática só como uma regra para memorizar, né? Uma regra mnemônica. Então, dor no peito, infarto, né? Uma insuficiência cardíaca te impede muito mais do que uma dor, né? Numa articulação que seja pequena. Então, sempre é do pior para o melhor. E são esses 5 caminhos. Ah, Eduardo, tem coisa que cabe nos 2 caminhos? Tem. Ah, eu tenho mais que um caminho no corpo? Tem. Também a gente costuma ter mais de um. Então, para que serve isso? Para organizar. Para vocês se organizarem. Olha, eu tenho tal caminho. Né? Na medicina, a gente vai chamar o primeiro caminho de epilepsia. Não precisa guardar Ah, isso, não. não, É, não, não é muito precisa difícil, é isso, muito né? Tá bom. difícil. E Eu posso falar assim fala. que eu vou pegar uma estrada e o meu destino é a minha evolução. Isso, que inclui a liberdade para você fazer o que você quer do ponto de vista físico e psíquico. Tá. E a liberdade tem a ver com individualidade, né? Tá. Da saúde. Né? E aí, para eu chegar lá no meu destino da minha evolução, eu posso percorrer uma estrada ou às vezes 2 estradas. Ou 3. Naquele momento eu preciso usar Bandeirantes, mas em um momento eu uso a Anhanguera, mas depois eu volto para Bandeirantes para chegar lá no meu destino. Perfeita analogia. Então, os caminhos são as estradas. Às vezes eu posso usar Bandeirantes, às vezes eu posso usar Anhanguera e depois eu posso voltar para usar Bandeirantes. Não quer dizer que eu vou andar só pela Bandeirantes, nem só pela Anhanguera. Tá? Mas todas essas estradas vão dar lá na minha evolução. E a evolução é sempre do mais profundo, mais grave, a evolução de cura. Do mais grave para o mais simples, superficial. E que te dê mais liberdade de você ser você mesmo, de você fazer aquilo, né? Então, quando eu estou lá no mais profundo, eu tenho menos liberdade para chegar no meu caminho de evolução, porque eu estou mais presa aos sintomas. À medida de que eu vou melhorando desses meus sintomas, eu vou tendo mais liberdade para encontrar meu caminho de evolução. Vamos fazer uns exemplos práticos. Uma criança está tendo diarreia, tem problema digestivo e não consegue crescer direito, ela está impedida naquela fase, né, que é tão importante o metabolismo, né? Ela não está conseguindo crescer direito. Então ela precisa ir melhorando do metabolismo para voltar a crescer. Então a estrada, o caminho que ela está pegando ali é o do metabolismo. Isso. Uma criança que... Eu vou falar das crianças porque acho que é mais fácil de... Não, que é legal. Criança é legal. Uma criança que tem asma ou problemas respiratórios não vai para a escola, deixa de aprender, tem que ficar em casa, deixa de brincar. Triste. Isso. Se ela está numa crise de falta de ar, muito mais do que se ela tiver com uma crise de rinite, né? Ou uma conjuntivite. Então fica nesse aí. Então o caminho que essa criança está assumindo é o do respiratório. Esse é o primeiro caminho. Isso. E aí o momento que ela vai estar mais grave é ali na crise da asma, que está impedindo ela de fazer tudo. Isso. E o caminho de cura ali, de evolução, é na hora que ela vai chegar numa rinite que vai incomodar ali um pouquinho, mas não que impeça ela. E não é que ela tem que ficar com a rinite, né? Depois ainda tem uma dermatite atópica leve, de vez em quando, ou nem isso, um resfriadinho, né?
Então, se ela está caminhando aí da asma para rinite, ela está caminhando aí para o caminho. Esse é o caminho 1, né? E se é da asma para rinite, ela está caminhando para melhora, né? Para o caminho de cura. É agora um adulto que tem muitas dores por causa de problemas na coluna, né? Se ela está com muita dor na coluna cervical, se ela está com muita dor na perna e tal, e está impedida de trabalhar, né? O ideal é que ela vá tendo dores cada vez mais superficiais, mais leves, mais para baixo, né? Porque ela vai poder voltar a trabalhar, né? Não dores articulares, tá? E tem mais a ver com dores de neuralgia mesmo, né? Esse é o exemplo da medula espinhal, do caminho 2, né? O caminho 3, que tem a ver com o digestivo, acho que fica, né, bem... Ó, isso serve para qualquer nível, né? Então, vou falar de um adulto, que é uma coisa bem comum de acontecer também. Então, tem um adulto que é muito ansioso e tem azia e tem problemas digestivos. Então, ele melhorando da ansiedade primeiro, às vezes acontece junto, mas aí depois ele melhora do estômago e fica com uma afta, por exemplo. É um caminho bom também. A afta vai impedi-lo muito menos do que ficar acordado, não conseguir dormir, às vezes por um transtorno de ansiedade, ou até um pânico, né? Que aí o pânico às vezes impede a pessoa de ir nos lugares de trabalhar, né? Ah, não consigo ficar sozinho, então eu tinha um cliente, mas não vou porque não aguento, né? Então isso impede mais a vida do indivíduo, né? Impede mais, dificulta mais dele ser ele mesmo e de desenvolver ao máximo as potencialidades, né? Então a gente já falou do primeiro, do segundo, só faltou outro exemplo muito comum é o adulto que tem problema no coração ou pressão alta e dores de artrose, né? Que é o quinto caminho, né? Então, eu tenho uma palpitação e tenho uma arritmia que de vez em quando eu desmaio. É grave, é muito grave. Ah, não, eu estou com uma dor, estou com insuficiência cardíaca leve e consigo levar a vida, né, mais relativamente bem. Ou eu tenho uma dor articular pequenininha, ou eu tenho até uma erupção nas articulações e aí eu consigo fazer praticamente tudo na vida. Então esse seria o quinto caminho. Então, o que a gente quer, assim, ó, que vocês entendam qual que é o caminho de vocês e sempre que vocês passarem em consulta, não precisa trazer nada pronto, porque a gente vai trabalhar isso junto. Mas que vocês tragam para a gente e comece a observar em qual degrau que vocês estão. Não precisa trazer o número do degrau, não. A gente só quis fazer um jeito da gente se comunicar de uma maneira mais fácil, né? Para a gente saber se está melhorando, se não está, são parâmetros, né? E dar essa ferramenta para vocês entenderem se vocês estão melhorando ou não estão melhorando, né? E algumas coisas são sutis, né? Algumas coisas da parte psíquica a gente tem que ir prestando atenção mesmo, senão a gente perde. Bom, vamos ler? E o caminho lá no final é a liberdade, né? Quanto mais liberdade você tem, mesmo com sintomas, tá? Por isso que a gente fala, não importa o degrau que você estacione, né? Às vezes a gente não consegue subir mais o degrau, não tem problema. A cura é o máximo de liberdade que a gente consegue, né? Não, ninguém é perfeito, ninguém vai atingir a luz, enfim. Vamos lá? Vamos dar uma lida ali. No YouTube a Silvana, primeiro a Angela deu boa noite. Obrigado, viu, pela presença de todos, né? A Silvana Regina, boa noite, mais uma abençoada segunda-feira com vocês, tentando aprender cada semana com vocês. Pode repetir várias vezes que eu não ligo, tá bom? O aprendizado é assim mesmo, Silvana, para todos nós, né? Uma vez realmente não dá para aprender as coisas. Os neurônios não conseguem fazer aquela comunicação. A gente precisa repetir mesmo para estabilizar as conexões. Isso é fato. Tá. Aqui acho que não teve. O pessoal foi entrando, mas só dá uma confirmada ali no comecinho. Acho que não tem mesmo. E aqui nesse
outra, Vitória. Boa noite, queridos médicos. Gratidão pela excelente live. Obrigada, Vitória. Obrigada por sempre estar aqui conosco. Isso. E ali tem... Acho que é só o pedido para participar ao vivo, né? Sim. Tá bom. É tá bom. aí. Então, finalizar essa ideia, né, da liberdade. Liberdade é essa possibilidade que eu tenho de escolher o que me faz bem, mas desde que também não atinja e não afete o espaço do próximo, né? A partir do momento que você entende o que faz bem para você, né, como consequência, você começa a entender melhor que o caminho do outro também tem que ser respeitado, né? Você consegue um respeito por seu próprio caminho, você começa a enxergar que o caminho do outro é outro, né? Não é o seu. Então você começa é meio que vem junto, né? Esse respeito ele vem junto. Se você está encontrando realmente o seu caminho, muito provavelmente vem junto aí uma humildade de saber que a gente não avança tanto assim e ao mesmo tempo enxergar que cada um tem o seu. Tá bom. Também. Muito obrigada pela presença de todos. Um grande beijo. Bom descanso. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.